Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Quem disse isso foi Aristóteles, e ele tinha razão. Só que o nosso convidado de hoje não só acredita, ele vive isso. Ele é Head Trainer de desenvolvimento, de treinamento de desenvolvimento de liderança do Instituto de Excelência Humana, é especialista em autoliderança, autor do livro Líderes em Ação e coautor do livro Manual de Inteligências Múltiplas. Marcos Mazzulo começou a trabalhar aos 14 anos, isso mesmo. Ele vendia seguro de automóveis, daqui a pouco ele vai contar. Depois ele passou por grandes empresas como executivo em áreas de comunicação, transporte e logística, internet, telefonia fixa e móvel também. Mazzulo chegou a abrir vários negócios, como uma agência de publicidade, uma empresa de telemarketing, uma loja de equipamentos de segurança e até uma empresa de recursos humanos. Experiência ele tem para fazer o que ele faz, mas foi no desenvolvimento humano que ele se realizou. Ele hoje faz o que toda empresa ou toda corporação deveria fazer, desenvolver pessoas. Na verdade, o que todos nós deveríamos fazer a nós mesmos. Mazzulo já realizou palestras, conferências, cursos e treinamentos em todo o Brasil e agora está na Europa, em Portugal. Essa história também ele vai contar. Ele é Master em Programação e Neurolinguística e renascedor. Eu também quero saber o que quer dizer isso. Mazzulo é hoje um dos psicoterapeutas mais requisitados do Brasil e atua como esse renascedor e coach também. Por ele, já passaram inclusive mais de 10 mil pessoas. É com ele a nossa conversa a partir de agora. Tudo bem, Mazzulo? Tudo bem, Vou aprender Maia. muito, eu e meus telespectadores com você. E eu aqui, com você. Até porque eu comecei a estudar o conteúdo da tua entrevista e fiquei muito curiosa de como você se torna um líder e o que você tem que fazer com você mesmo para você ser coerente, né? Você fazer aquilo que você fala. É e eu verdade. acredito que esse é um processo que aconteceu com você, mas eu queria começar com a sua mãe, porque se você se tornou um desenvolvedor de pessoas, é claro que a sua mãe começou com você plantando essa semente. Uma professora que te estimulou a ponto de você, com 14 anos, se tornar um vendedor de seguro de automóveis. Vamos começar por aí. É verdade. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, batalhadora. Teve que, durante muito tempo, criar os filhos sozinha, né? Tivemos aí uma situação de ruptura no casamento e acabou que tendo que criar os filhos sozinhos. E fez isso com muita garra, com exemplos de uma mulher honesta, que gostava do que fazia, era professora, foi professora durante muitos anos, até após a aposentadoria, ainda assim frequentava o Liceu Piauiense, que era a escola onde ela atuava como professora de educação física, e ainda hoje está aí. Quem é professor não deixa de ser, não deixa de né? ser. Como jornalista, como médico, como na sua profissão também, eu imagino. E como é que um vendedor de seguro de automóveis chegou onde você está? Bom, a princípio, 14 anos de idade, você sair para vender seguros você está vendendo uma apólice, um papel. Então você tem que se colocar com credibilidade, né? E eu fiquei pensando como poderia ter feito isso. Eu usei uma tática, uma estratégia que deu muito certo. Até hoje eu tenho alguns clientes que ainda lembram do que eu fazia. Eu costumava andar... Já querem comprar seguro com você. Eu costumava andar com fotos de carros batidos. Eu chegava a oferecer o seguro para as pessoas, eu mostrava essas fotos, as pessoas olhavam o carro batido, já se imaginava naquela situação, e quem estava à frente dele, alguém que poderia ajudá-lo num momento como esse. E o corretor não faz isso. Será que é porque não é necessário hoje? Porque, talvez. Não, as concessionárias já dizem, não saia sem da concessionária sem o seguro. Hoje já está né? muito mais fácil. Mas o seguro se diversificou, hoje muito. As pessoas fazem seguro de tudo. De tudo. Né? Não de só tudo. de bens, né? Na época que eu comecei, eu tinha um foco na área de automóveis. Né? Depois disso eu comecei a ir para a área de publicidade. Fui vendedor de publicidade, inclusive aqui da casa. Né? Você trabalhou conosco trabalhei aqui no Meio Norte. Comecei como vendedor de publicidade, passei a coordenar assinaturas do jornal, onde nós tivemos aí um resultado fantástico. Chegamos a 10 mil assinantes na época, que foi um sucesso absoluto da campanha. A nossa história tem a sua assinatura também. E passei então a ir para o comercial, onde eu fui gerente comercial.
Depois daqui saí para outros veículos e comecei então minha história na comunicação. De lá para cá eu vi um processo de autoconhecimento enorme. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu estive com você numa entrevista onde eu mostrava para você uma matriz de planejamento. Eu acho que foi uma enquete que você fez no seu programa pedindo para as pessoas dizerem o que iriam fazer para planejar aquele ano. E eu mostrei uma matriz, cuja matriz eu dizia que eu ia lançar um livro e iria aumentar minha atuação profissional no estado do Maranhão e do Ceará. E você fez. Eu fiz isso e até ampliei. Hoje eu estou no Brasil inteiro. Hoje eu atuo principalmente com foco no Norte e Nordeste, com o DL, que é o Treinamento de Desenvolvimento e Liderança, e também com outros treinamentos focado na área de renascedor no Brasil inteiro. E estamos agora começando em Portugal. Você fez com a sua própria vida o que você diz nos seus treinamentos em empresas, onde você vai, porque você hoje é um profissional requisitado em todo o país, para as pessoas fazerem. Olha, eu acredito que é impossível você fazer um trabalho como esse que eu faço se não tiver passado por isso na vida. Se você realmente não tiver produzido esses resultados na própria vida. Eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então, o autoconhecimento, quando você desperta isso na sua vida, ele não para. E isso produz resultados fantásticos. Foi isso que aconteceu comigo. Eu passei pelo processo que eu realizo hoje, chamado DL, Desenvolvimento e Liderança, que é um grande momento de autoconhecimento, onde você percebe os seus reais objetivos, objetivos esses alinhados com a sua missão de vida, e quais são os seus comportamentos que estão distantes ou que estão te distanciando ou te aproximando desses objetivos. Porque tem que ter uma coerência, porque ter. senão você não desenvolve. É preciso ser congruente com o que está. Grande parte das pessoas, Maia, vivem andando em círculo, por quê? Porque elas não sabem. Primeiro, não sabem o que querem. E quando sabem o que querem, elas não estão dispostas a pagar o preço. O primeiro passo que tem que se melhorar algo é conhecer aquilo que você quer melhorar. E a maioria das pessoas não se permite se conhecer. Quando elas se deparam com esse processo de autoconhecimento, elas percebem o poder que isso traz na vida dela. Há uma cultura de improviso, particularmente no Brasil, e a gente improvisa com a gente mesmo. Com a nossa vida, com os nossos negócios, com as nossas carreiras. Durante muito tempo, eu acreditei que o improviso era algo fantástico. Era algo que me diferenciava dos outros profissionais. Depois de um tempo, eu passei a perceber que o improviso é um horror. O improviso significa que você não está preparado para fazer aquilo. É para amadores. É para amadores. Eu também concordo. Hoje eu concordo. Mas eu tive que aprender isso na prática. E eu costumo dizer, quando a gente aprende com os nossos erros, dói muito. Como foi que você despertou para isso, que hoje é a tua vida? Olha, eu estava realizando uma consultoria numa empresa do Ceará, a matriz dela fica no Ceará e a filial aqui em Teresina. Sim. E o empresário havia feito esse treinamento, o DL. E ele chegou na sala onde eu estava fazendo alguns questionários e já foi logo me abordando dizendo que eu precisava fazer o treinamento. Com a minha ótica, com a minha arrogância de consultor, eu imaginei. Ou esse cara não está gostando do que eu estou fazendo, sim, ou esse treinamento realmente é muito bom. Eu fiquei com a segunda opção. Confiei no que ele me falou e fui fazer o treinamento. Quando eu cheguei para fazer o treinamento, Maia, era como se as pessoas que estavam lá realizando o treinamento, o head trainer, parecia que me conhecia. Porque parecia que ele estava falando algo para mim. Era como se ele estivesse colocando, de fato, um espelho na minha frente. E eu comecei a ficar encantado com o que eu estava vivenciando, ao mesmo tempo com muito medo. Medo de quê? Por quê? Medo porque eu estava conhecendo uma pessoa que até então eu não conhecia, que era eu mesmo. Você mesmo. E isso às vezes dá muito medo. Isso tem um pouco de recursos humanos, de neurolinguística, tem toda uma estratégia. Na verdade, também. O treinamento é uma colcha de retalhos. Dentro do treinamento você vive análise transacional, você vive Reich, você vive psicodrama, você vive programação neurolinguística o tempo todo, você vive o renascimento, que é a técnica. Por isso que eu falei do renascedor, que eu falei, como é que é essa técnica? Tá. Você se especializou. Sim, nela. eu busquei uma formação, eu passei durante 8 anos da minha vida estudando. Vamos falar da tua formação para a gente chegar no renascedor. Tá bom. Então, nós começamos através do treinamento, onde eu tive que vivenciar o Sim. treinamento. Após o treinamento, eu cheguei à conclusão de que eu precisava alçar voos maiores. E foi justamente quando culminou
a minha saída do Piauí, fui para a Bahia. Chegando lá na Bahia, o presidente do INEX estava com interesse em começar a operação no Nordeste e sabia que eu tinha ido para lá, porque eu havia me comunicado com eles. Então ele me fez o convite de ser a pessoa representante do Instituto lá na Bahia. E foi aí que começou a minha formação. Foi quando eu iniciei o meu processo de formação para ser Head Trainer, onde eu passei por toda a formação em programação neurolinguística. Hoje eu sou Master Practitioner em programação neurolinguística, sou trainer e Head Trainer do treinamento DL. Ou seja, você é top nessa área de desenvolvimento de lideranças. Maia, nunca se deve pensar dessa forma. Acabei de cometer um erro que você ia me corrigir se eu estivesse fazendo um treinamento com você. Perfeito, isso mesmo. Porque isso nos traz uma acomodação. Eu acho que nós somos seres evolutivos o tempo todo. Né? Sempre há algo novo. Para você ter uma ideia, o início da formação, o practitioner, eu já fiz 3 vezes. E a cada vez que eu vou fazer, eu percebo que tem algo a mais, algo que talvez tenha passado desapercebido aos meus olhos e eu não tinha percebido para que pudesse melhorar o meu trabalho. Então, você já está nessa área há quanto tempo? Eu estou há 10 anos. Há 10 anos. E já passaram por treinamentos seus em torno de 10 mil pessoas? Em torno de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, acho que um pouquinho mais. Eu prefiro fazer até uma metáfora. Quando eu comecei era como se fosse um pequeno vilarejo. Uhum. Hoje eu já estou mais ou menos numa cidade média. Você atua no Brasil todo hoje? Hoje eu atuo no Brasil todo. Né? Inclusive, agora no mês que vem, eu estou programado para ir para Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, onde eu estarei lá formando renascedores, terapeutas renascedores, para atuarem com essa técnica. E estou, a partir de maio, indo para Portugal. Aí você já vai para a Europa? Aí eu já vou para a Europa. Vamos para o renascedor que você citou de novo. Dentro da tua formação, que você estava dizendo, só dizer que a tua formação acadêmica é de marketing e recursos humanos. Isso são as minhas paixões, né? A formação técnica, vamos dizer assim. Que deve ter ajudado bastante, porque recursos humanos e marketing tem a ver. Para fazer o que eu faço, eu preciso também ter uma noção de comunicação, de marketing. A minha vivência dentro da comunicação no Piauí foi muito válida, foi muito importante, necessária. Até porque o perfil das pessoas que vêm aos nossos treinamentos também são empresários. E dentro do treinamento nós também temos um foco de desenvolvimento profissional. Sim. A pessoa sai de lá não apenas com o desenvolvimento pessoal, mas também com o desenvolvimento profissional. Dentro do treinamento nós construímos um projeto de vida, alinhando as 5 saúdes orientadas pela Organização Mundial de Saúde. E essas 5 saúdes, elas saem de uma forma harmônica e com estratégias, para que elas possam atuar. E o conhecimento, a formação de marketing e recursos humanos ajudou bastante. Isso o que tem de novo nessa área de desenvolvimento de lideranças, nessa área que você atua hoje, é o terapeuta renascedor? Não diria o que tem, não é só isso. Isso é um diferencial. Um dos diferenciais. Hoje o mercado está sinalizando muito para o profissional do coach. O coach é a segunda profissão que mais cresce no mundo. Não, tem pessoas fazendo aqui em Teresina que não tem vaga para daqui a 8, 10 meses. Por coincidência, eu estava falando sobre isso com uns amigos esse final de semana. Eu disse, não tem mais vaga. Quem quer fazer nessa área não tem mais vaga. Tem que se reunir agora em grupos. O atendimento de coach personalizado, você já não consegue ter esse luxo, digamos assim. Por quê? Porque teve um boom. Pela necessidade, pela demanda que existia. Hoje, o profissional de coaching, o diferencial dele é que, com a expertise das ferramentas adequadas, ele leva as pessoas do estado atual que elas estão para o estado desejado, de uma forma muito lógica, muito prática. Usando as ferramentas adequadas, as pessoas conseguem realizar sonhos que supostamente seriam ou estariam muito distantes, de uma forma muito rápida, muito prática. Então isso trouxe a perspectiva das pessoas realizarem mais facilmente os seus sonhos. Falar em sonho é algo que praticamente toda a população almeja. Claro. Todo mundo quer melhorar a sua própria vida, quer melhorar a vida dos filhos, das pessoas que estão à sua volta. E o profissional de coach ajuda. O nosso coach, a grande diferencial dos profissionais de coach, que existem muitos, é a programação neurolinguística. Você, como estava conversando com seus amigos, se você tiver um foco na questão do interesse do coach com a programação linguística, isso vai ser um diferencial muito grande. Porque a programação linguística é uma ferramenta de comunicação.
que vai fazer com que você tenha ferramentas para reprogramar alguns comportamentos. É interessante. Porque é isso que faz com que o resultado apareça. A quantidade de executivos que eu conheço que já fez esse treinamento com você é impressionante. E é visível, assim, eu andei pesquisando, é visível a mudança de vida. E aí eu estava pesquisando também, Masulo, e eu encontrei aqui algumas características que vocês trabalham. E aí eu fiquei me perguntando, ó, os valores, né? Gratidão, amor, verdade, ética, abundância, prosperidade, compartilhar, evolução, continuidade e amizade. Você propõe mudanças de vida, propõe a essas pessoas mudança de vida. O resultado disso na vida dessas pessoas, pessoal e profissional, deve ser incrível. Que dificuldades você teve com a sua própria vida? Olha, se você for perceber um pouquinho mais no texto, esses valores que você leu são os meus valores. São os valores que eu, Masulo, acredito e que eu vivencio no meu dia a dia. Para quem convive, para quem me conhece, sabe que o meu valor essencial, em primeiríssimo lugar, é a gratidão. Eu acho que o ser humano, ele precisa ser grato. Ser grato ao universo pela essa abundância que nós temos disponível para que nós possamos usufruir. Ser grato aos pais pela vida, pela dádiva da vida que nos deu. Ser grato ao Criador. Ser grato ao professor, ao irmão que compartilhou durante a vida. Eu acho que a gratidão é algo que nos permite vivenciar. E que é transformador. Transformador. E nos permite vivenciar a lei essencial do universo, que é a reciprocidade. Se você é grato ao universo, se você é grato a alguém, essa gratidão volta para você. O que acontece é que a gente reclama muito, na verdade, né? Muito. E muitas vezes de forma inconsciente. Porque está programado para reclamar. O que você propõe dentro desses cursos é você se reprogramar. Exatamente. Para você atingir um objetivo. Esse é o ponto alto, é a reprogramação. É o autoconhecimento. Você vai ser colocado durante um final de semana, vivenciando algumas dinâmicas que vai permitir você se conhecer. E definir o que é que você quer reprogramar, o que é que você quer continuar. Dentro do treinamento, dentro do que eu faço, as pessoas têm a oportunidade de sair de lá realmente se conhecendo. E de uma forma profunda. É uma imersão, dura um final de semana. É um final de semana. Na verdade, são 34 horas. São 34 horas. Aí as pessoas perguntam, 34 horas no final de semana? O resultado aparece no final de semana? Aparece. Os feedbacks que nós temos tido com os resultados são muito efetivos. Como você disse, aqui no Piauí, nós estamos, esse final de semana, completando 5 anos de realização do treinamento só em Teresina. Muito tempo. É muito tempo. Na Bahia já estou há 8 anos. No Brasil, o treinamento já acontece há 20 anos. Quer dizer, não se fica tanto tempo num mercado, num segmento, se isso não funcionar. Exatamente. Era isso que eu ia falar para você. Ninguém consegue chegar onde a gente chegou se não tiver realmente o resultado que a gente imprime na vida das pessoas. E o resultado maior do nosso treinamento, do nosso trabalho, está justamente em as pessoas saírem de lá e transformarem a própria vida. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e me agradecendo. O maior agradecimento que eu posso receber de alguém que fez o treinamento é ela dizer que, por alguma forma, o treinamento contribuiu para a vida dela. Agradecimento para mim, parabéns para mim, isso eu, graças a Deus, já estou um pouco desprovido disso. Você já praticou um desses aqui, né? Você já evoluiu aqui, a evolução é um delas, né? É verdade, eu acho que a gente precisa evoluir sempre. Na Europa, isso hoje é encarado de que maneira? Por que você está indo para lá? É um mercado promissor? Por quê? Pelo fato do que eles estão vivendo hoje. A Europa hoje vive um momento de transformação, de reconhecimento dos erros do passado. Então, esse é o momento da Europa receber o nosso trabalho. Eu já fiz alguns laboratórios, eu trouxe pessoas da Europa para cá, para o Brasil, para participarem do treinamento, vivenciarem o treinamento, até como forma de nós podermos levar e adaptarmos a linguagem ao povo europeu. E foi fantástico, e eles estão muito encantados e com a perspectiva muito grande de levar e o sucesso ser eminente. A demanda é maior por parte de empresas hoje, né? Até para poder se atingir um coletivo maior. Por incrível que pareça, Maia, não. Não? A demanda maior é realmente individual.
É mesmo? É mesmo. O perfil das pessoas que nos buscam, que nos procuram para fazer o nosso treinamento, são pessoas que estão buscando autodesenvolvimento mesmo. São profissionais liberais, são pais, são mães. Deixa eu perguntar, qual é o perfil desse público São hoje? empresários, são advogados, são médicos, são juízes. Nós temos de todos os segmentos. Vivenciam o nosso treinamento em todos os segmentos. Eu tive agora, recentemente, em Sergipe, em Aracaju, com uma turma que eu tinha advogados, eu tinha médicos, eu tinha fonoaudiólogos, eu tinha pessoas de vários segmentos. Tínhamos dona de casa também. E aí você pode me perguntar, mas e o nível disso? Como é que faz com que a linguagem... Estava me questionando exatamente isso. Eu percebi. Como que isso se dá? Porque, na verdade, dentro do treinamento, é você com você mesmo. O que vai valer são as suas experiências para você. Uhum. Muitas vezes nós estamos buscando respostas nos outros, buscando respostas fora. E todas as respostas para as nossas questões, sejam elas psicossomáticas, físicas, estão dentro da gente. As igrejas têm adotado um pouco isso também, né? Nesse século, principalmente. Olha, quer dizer, do século passado para cá, as igrejas têm falado disso também. Eu não posso te afirmar isso porque eu não faço parte de nenhuma congregação. O nosso treinamento ele é absolutamente científico. Toda a base do treinamento é científica. Nós trabalhamos a ciência do começo ao fim. O treinamento, eu até falo isso no início, quando estou começando, conversando com eles, eu digo, olha, tudo que você vai fazer aqui é absolutamente matemático, sistêmico. Por quê? Se você fizer exatamente o que nós vamos mostrar, você vai obter exatamente o resultado que a gente sabe que obtém. E por que é científico? A linguagem da programação linguística, por que é reconhecida hoje como ciência? Pelas comprovações. Um estudo, para ser considerado ciência, ele tem que ter comprovação. E a comprovação do que a gente faz tem uma sociedade brasileira de neurociência. Hoje a coqueluche do momento, está todo o tempo na mídia aí, a neurociência, pelo conhecimento que está se trazendo à tona do sistema nervoso, principalmente do cérebro. Para você ter uma ideia, um dado fundamental importante para você, Maia, até hoje, por mais conhecimento que nós tenhamos do cérebro, até hoje os neurocientistas não conseguiram desvendar mais de 1% das condições ou das perspectivas de ligações neurais que existem no cérebro. É porque são muitas, né? São muitas. A gente não consegue. Então, um conhecimento enorme, vasto, imenso. E quem consegue avançar um pouco mais é tido como gênio, né? É isso mesmo. E olha, eu digo para você, viver isso que eu vivo hoje é ter essa possibilidade de você conhecer um pouco mais o seu cérebro, um pouco mais essa máquina tão potente e poderosa que você tem. E faz total sentido, porque se eu tenho um alvo, eu tenho que saber, e às vezes até sei qual é o caminho, mas eu não sei como me modificar ou facilitar esse caminho para chegar até lá, tornar esse caminho mais prazeroso, menos difícil, menos complicado. Que características eu tenho da minha personalidade que me impedem de chegar nesse alvo? O que eu estou fazendo de errado? Onde é que o bicho está pegando? Porque a maioria não tem essa consciência. consciência. No meu sapato, né? Provavelmente você conheça pessoas que tudo que faz na vida dá certo. Você conhece alguém que tudo que se propõe a fazer, totalmente, em talvez todas as áreas, não. Mas eu conheço algumas pessoas que dizem, tudo que fulano toca vira ouro. Pronto, esses são os toques de Midas. São as pessoas que fazem as coisas acontecerem de uma forma natural. Elas receberam... O que aconteceu com essas pessoas? Pela mãe, na placenta, um tratamento de neuro... Na verdade, o que essa pessoa tem é uma programação. E essa programação foi feita quando criança. Não por osmose, mas também por atitude, por palavras. Por exemplo, o exemplo dos pais é algo que programa muito facilmente a criança. A criança ela é absolutamente literal, assim como o nosso inconsciente. Absolutamente literal. Então, se a criança tem alguém que tem um poder pessoal sobre ela, e esse alguém faz com que ela escute, ou visualize, ou sinta algo relacionado ao exemplo, ao que a pessoa está falando, ela se programa para isso. Crianças veem, crianças fazem. Sim, sem dúvida. Mas não é só no momento que é criança. Ela faz quando criança, se programa para aquilo e repete no futuro. Muitas pessoas... Daí explicação para crianças inseguras, crianças que são adultos ansiosos. Ansiosos, inseguros. São pessoas hoje que sofrem com fobias.
Muitas, né? Muitas pessoas têm fobias. Eu me lembro de um caso emblemático que chegou dentro dos nossos treinamentos, uma senhora que é dona de uma escola para criança. E ela chegou com fobia da cor lilás. Para quem está assistindo, talvez isso seja um absurdo. Mas para quem vive a fobia, não é. É algo extremamente sério e que trazia muitos problemas na vida dela. Ela era uma pessoa pública também na cidade. Certa vez houve um episódio de uma inauguração numa praça e que a praça havia sido enfeitada de alguns adereços lilás. Ela chegou e quebrou todos os adereços, foi um escândalo na cidade. Agora você imagina como essa mulher vivia antes de se reprogramar. Hoje ela vive toda vestida de lilás, com pulseira lilás, com tudo. Por quê? Porque ela venceu aquela fobia. E ela faz questão de mostrar para as pessoas o resultado que ela teve. Então, ela descobriu quando adquiriu a fobia, reprogramou e está vivendo hoje uma vida com muito mais qualidade. Antes da gente encerrar, você é conferencista, escritor, palestrante. O livro é fácil de encontrar? É fácil. Aqui no Piauí está disposto lá na livraria Anchieta. E ele é um relato das tuas... Ele conta a história de pessoas que fizeram o treinamento e o que o treinamento trouxe de resultado para essas pessoas. Que é o livro, deixa eu ver o nome. Líderes em Ação. Líderes em Ação. E você foi coautor de um outro livro. O Manual de Inteligências Múltiplas. No Manual de Inteligências Múltiplas, eu estou falando exatamente sobre estratégias para você ser bem-sucedido. E conta um pouco da minha história. Essas estratégias foram testadas por mim, foram adquiridas através da minha experiência e junto com o meu conhecimento técnico. Você também escreve artigos de revistas com circulação nacional. Eu sou articulista de algumas revistas, como Metro Quadrado, Ser Mais, algumas revistas que... Além de revistas especializadas, né? Além de revistas especializadas. Né? É comendador também, eu estou falando como comendador. Né? Eu tive esse presente de ganhar essa comenda lá na Bahia. Ganhei também um título de cidadão camaçariense lá. Para mim foi uma Mas você honra, não adotou a Bahia, abandonou a gente lá, né? Não. Como é que tu agenda para lá e para cá o tempo todo? Eu vivo na Ponte Aérea. Na verdade, eu estou toda semana num estado diferente, porque o treinamento é feito, eu particularmente, com as minhas equipes, eu cuido todo o Norte e Nordeste. Então, no final de semana passado eu estava em Sergipe, esse eu estou aqui, no outro eu já vou para a Bahia. Aí depois você vai para o Rio Grande do Sul. Depois eu vou para o Rio Grande do Sul. Aí depois você vai para Portugal. Aí depois eu vou para Portugal. Aí vai reorganizar. Você já refez os seus alvos a essa altura? Eu sempre refaço no início do ano. Eu refaço no início do ano porque eu elejo o ano como um foco. Por exemplo, esse ano eu elegi o foco, o ano da prosperidade. Então, tudo que eu estou fazendo durante esse ano, eu estou focado na prosperidade. Prosperidade não só... E o que é prosperidade dentro do que você planejou? Dentro do que eu planejei, prosperidade, eu preciso alinhar a minha saúde para poder vivenciar a minha prosperidade financeira, né? E alinhar a minha saúde social também, que eu preciso ter algo que eu possa estar multiplicando essa prosperidade. Então são esses três focos, é um tripé que eu estou atuando. O ano passado foi o ano do quê? Da conquista. E você conseguiu? Muitas coisas. Tudo que eu planejei o ano passado de conquista, eu conquistei. Tudo. Eu planejei abrir outras frentes de trabalho, planejei participar de uma conferência que eu fui, planejei estar mais presente com a minha filha, planejei também conquistar um pouco mais a minha esposa. Planejou ter mais tempo, então. Mas eu tenho uma crença que eu acho que me ajuda muito. Eu acredito que quanto mais coisas eu faço, mais tempo eu tenho de fazer mais coisas. Isso é uma crença que me acompanha. Eu quando vejo alguém dizendo que não tem tempo, eu me sinto a pessoa mais sem fazer nada no mundo. Por quê? Porque eu não me sinto à vontade de dizer para as pessoas que eu não tenho tempo de fazer determinadas coisas. Porque eu tenho. Porque você ensina as pessoas a ter tempo. Exatamente. Você não pode... E nós temos tempo para tudo. Dá para eleger o que vai ser o meu ano em pleno abril, final de março, abril? Olha... Eu estou muito atrasada, dá para o telespectador. Imagina, sempre dá. Então vamos pensar juntos, né? O que vai ser esse ano. O importante é você pensar no teu estado atual, e aí você não pode economizar informações, detalhes, energia, carinho em fazer isso, e pensar no teu estado desejado. Isso é algo que vai te ajudar muito. Para conseguir isso, as mudanças são muito radicais que vocês propõem nessas imersões? Não.
não tem mudança radical. Uma grande transformação na vida só é possível de acontecer quando pequenas transformações acontecem e vão se somando entre elas. Grandes transformações, se você mudar, vai mexer na tua ecologia. Você precisa, qualquer mudança que você vai fazer, você tem que pensar ecologicamente. Porque você não está sozinho no mundo. Você não está sozinho, você tem todo um ciclo por sua volta. Se você se movimentar na sua cadeira, você vai mexer com câmera, você vai mexer com o iluminador, você vai mexer com o fotógrafo que ali está. Então, tudo que a gente vai fazer precisa pensar nessa ecologia. Então, não dá para fazer mudanças bruscas. É sempre com os detalhes, pensando nos detalhes para fazer a diferença. Quem quiser entrar em contato com você, com o que você faz, tem um site, um telefone, o que você disponibiliza? Onde é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre o teu trabalho, Masolo? Tá, nós temos o site do INEX, que é INEX... Pode falar que a gente põe no vídeo. Põe no caracteres. inexh.com.br. Isso, o site do INEX estará lá. Todas as informações estão lá, todas as informações necessárias. As palestras, onde acontece, os treinamentos, como a agenda. Como se inscreve, toda a agenda. E Histórias do Masolo, eu tenho um site biográfico que você pode encontrar informações. Legal. Só minha, que é masolo, com 2Ls.com.br. Muito bem. Vou cobrar a tua agenda de prosperidade. Tá bom? Você vai voltar aqui. Um prazer, para dizer pra gente, tá bom? Tá Muito ótimo. obrigada, de verdade. Parabéns. Obrigado, a gente citou Aristóteles, dizendo que Aristóteles defende que é o hábito, que é o caminho para a excelência, e eu acho que você também, a gente podia citar Nietzsche, a capacidade de resiliência, né? De dar a volta por cima, de virar a estado mesa. natural Porque mesmo você virou na literalmente a mesa. Você sempre foi um ótimo profissional, mas a dimensão que você deu ao seu trabalho hoje, através do que você escolheu ser, é coerente, e eu acho que faz sentido esses anos que você aí diz que é o ano da prosperidade, o ano disso, o ano daquilo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado você, Maia. É uma alegria muito grande e posso dizer para você que é uma realização também de um sonho, de um objetivo estar aqui de frente com você. Que bom ouvir isso. Muito bom. Música para os meus ouvidos. Com certeza. Olha, daqui a pouco tem um outro grande convidado com a gente. A história dele é parte da história da cardiologia no Piauí. Dr. Ricardo Lobo, um cara incrível, né? Um imortal agora, eu vou entrevistar daqui a pouco no próximo bloco. É claro que eu vou querer você aí do outro lado, só dizendo que nós estamos finalizando esses programas nesse formato. A partir de abril, agora, o Falando Nisso deixa de ter esse formato que você apoiou, que você aprovou, e por conta disso, a gente vai virar um talk show, que é o primeiro talk show da televisão piauiense. Ui, que frio na espinha, Masolo! Parabéns! E é claro que eu não vou fazer isso sozinha, junto com a Rede Meio Norte, essa TV que está no meio do povo, e estar no meio do povo para a gente quer dizer muito, quer dizer a sofisticação do simples. A gente acredita nisso, que a gente trabalha muito e é muito bom ter você aí do outro lado. Isso é que é estar no meio do povo para a gente. Se você quiser rever as nossas entrevistas, estão todas no meionorte.com/falando nisso. A nossa fanpage é Falando Nisso MN, e você tem sugestões e críticas, eu gostaria, junto com a minha equipe, de ouvi-las. Falando nisso, @meionorte.com. Intervalo comercial. Hoje o clique é de um cara que deu a volta por cima também. Tibério Hélio, tá? Fotografando tudo, a gente vai mostrar no final do programa. É uma grande figura também, qualquer hora dessa vai estar sentado aqui contando a história dele. Intervalo comercial, daqui a pouco Ricardo Lobo. Até já.